com bem atraso, vai. Moçoilos, mandei o material, rapaz, deu trabalho, deve ter muito erro de concordância, 2 letrinhas assim, porque assim, eu escrevi realmente muito rápido, tá? Mas eu tive cuidado de conferir as passagens matemáticas, pelo menos isso tá tudo certinho, e colocar algumas explicações extras lá, tá? Então hoje vamos, enfim, ai, minhas pernas. Então hoje vamos, enfim, determinar quem é realmente, né, o nosso amiguinho potencial elétrico. Na sexta, vou fazer um exercício de potencial. Até sexta a prova já está lançada. Na aula de sexta a prova já vai ter sido lançada, tá? Tentar lançar hoje. Cara, se não estou exagerando, eu não estou parando de trabalhar, assim, da hora que eu acordo, é só o momento que eu estou na academia. Por isso que ainda não deu tempo, ainda mais por conta do material de vocês. Então vamos relembrar. Nós chegamos a uma conclusão legal esses dias atrás, e essa conclusão foi que o rotacional do campo eletrostático é nulo em todo ponto R. Essa foi uma conclusão obtida a partir do Teorema de Stokes. A partir disso daqui, que outra conclusão que a gente tirou? Que a integral ao longo de qualquer caminho fechado, a integral de linha do tipo trabalho do campo elétrico, também é zero. Tudo bem? Outra conclusão que a gente tira é que a integral de linha do campo elétrico independe do caminho. Ok? Tudo bem? Então, independe do caminho. Se ela independe do caminho, ela depende apenas da posição inicial e da posição final. Por conta disso, eu não vou mais denotar integral de linha, essa integral de linha aqui, com um Czinho. Eu vou começar a colocar assim, ó, RA e RB. Certo? Por quê? Porque como independe do caminho, isso aqui eu só estou trocando a notação. Aí quando eu bater o olho nessa notação, eu já estou vendo, olha, é uma integral de linha, só que essa integral independe do caminho, só depende da posição inicial e da posição final. Uma outra conclusão, olha o tanto de conclusão, hein? Uma outra conclusão é que o campo elétrico pode ser descrito como menos o gradiente de uma função escalar, de um campo escalar, que a gente, lá no texto eu falo o tempo todo, potencial escalar. O nome potencial, ele é muito utilizado em matemática. E é de olho nessa propriedade aqui que eu fico. Por quê? Se o campo elétrico, ó, vamos colocar completo aqui, ó, no qual E é um campo vetorial, certo? E é um campo vetorial. Traduzindo, todas as operações que eu fizer em E, eu tenho que fazer essas operações em 3 dimensões. Se eu for derivar, é em 3 dimensões. Se eu for integrar, é em 3 dimensões. No entanto, o potencial, ele está no mesmo domínio de E, só que ele é um campo escalar. Para cada número real, para cada ponto no espaço, ou vetor, tanto faz, eu associo um número real. Qual é a vantagem? É mais fácil operar com isso aqui. Como o resultado disso é um número real, então não vou precisar fazer integral em 2 e 3 dimensões, vou precisar derivar em 3 dimensões. Então, quando eu tiver uma certa distribuição de cargas, ao invés de eu determinar o campo elétrico, eu posso optar por determinar o potencial elétrico, e aí, tendo o potencial elétrico, eu faço
o gradiente e aí eu tenho o campo elétrico. Na prática, nós sempre vamos determinar exclusivamente o potencial. Porque só o potencial ele já dá todas as informações que a gente precisa. Por quê? Porque o potencial é completamente vinculado ao campo elétrico. Tudo isso daqui eu poderia resumir em uma única frase. Qual frase que eu resumiria tudo aquilo ali? Campo elétrico é conservativo. Tudo bem? Campo elétrico é conservativo. O que significa o campo elétrico ser conservativo? Que a integral de linha de E escalar dr é menos a variação do potencial elétrico. Certo? Menos a variação do potencial elétrico. Então, ela é o potencial em A menos o potencial em B. Certo? Lembra? Ele é menos a variação. Só que é tudo isso muito lindo, tudo maravilhoso, só que eu ainda não apresentei. Tá bom, professor, mas então precisamos de uma forma para eu obter uma forma que me auxilie a obter o campo elétrico, o potencial elétrico. E aí eu quero que vocês olhem, temos aqui na realidade 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Na realidade, essa e essa estão dizendo a mesma coisa. Qual daqueles ali me ajudaria a obter uma fórmula para o potencial elétrico? A única que aparece é a última, né? Então, eu vou tentar determinar o potencial elétrico a partir dessa última. Só que não se prendam só na matemática, tá? Vamos interpretar o que significa potencial elétrico. Primeiro, qual é a unidade de potencial elétrico? Vocês conseguem ver ali? Pela equação, conseguem ver? A unidade de potencial elétrico, ela é a unidade de campo elétrico vezes a unidade de distância. Tudo bem? Se vocês não se lembram, campo elétrico, Newton por Coulomb. Tudo bem? De maneira bem grosseira, um campo elétrico de 10 newtons por Coulomb significa que naquela região do espaço, se eu colocar uma carga elétrica de 10 newtons, de 1 Coulomb, ela vai sofrer uma força 10 newtons. Por que eu estou dizendo de maneira bem grosseira? Por que isso não é 100% verdade? Não. A questão é a seguinte, eu tenho esse ponto no espaço, calculei o campo elétrico nesse ponto no espaço, e o campo elétrico nesse ponto do espaço, ele deu 10 newtons por Coulomb. Aí eu estou falando de maneira grosseira. Se eu colocar uma carga de 1 Coulomb, ela vai sentir uma força de 10 newtons. Por que isso é grosseiro e isso não é real? Porque, olha, boa, porque assim, se eu coloco uma outra carga aqui, a presença dessa outra carga distorce o campo. Então, para que a carga que eu coloque aqui não distorça o campo, o que tem que acontecer com o módulo dela? Ser pequenininho. Tudo bem? Então, por isso que eu falei a grosso modo. Mas vamos voltar. Então, o campo é Newton por Coulomb. Distância é metro. Então, ficou Newton vezes metro por Coulomb. Newton vezes metro são unidade de trabalho. Aquela ali se chama integral do tipo trabalho e não é à toa. Tá certo? E a unidade de trabalho é Joule. Joule por Coulomb. Então, a unidade de potencial elétrico é Joule por Coulomb. Tá certo? Então, se eu falar assim, olha, naquele ponto do espaço, eu tenho um potencial de 10 joules por Coulomb. Falando de novo a grosso modo, o que significa? Se eu colocar uma carguinha de 1 Coulomb ali, ela vai armazenar 10 joules de energia potencial elétrica. Tudo bem? Pegaram a ideia? Ok? Só que vocês em engenharia elétrica, vocês não falam que o potencial elétrico é em joule por Coulomb. Vocês dão um nome para isso daqui, em homenagem a um físico alemão, Alexandre Volta.
Então vocês chamam de volts, tá certo? Que falar volta seria meio complicado, né? Então abreviaram para volts, tá ok? Então assim, de novo, tem uma região no espaço em que o potencial vale 10 joules por coulomb, vale 10 volts. Quer dizer que cada um coulomb vai armazenar uma energia de 10 joules. Tudo bem? Ok? Ele vai armazenar que tipo de energia? Potencial elétrica, podendo liberar esse tipo de energia. Estamos juntos? Então tá. Então agora sim, nós vamos calcular o potencial. Cálculo do potencial. Vamos tentar determinar uma equação que me permita obter o potencial elétrico. Ontem eu apresentei uma prévia, só que eu passei o carro na frente dos bois. A hora que eu estava fazendo o material de vocês, eu falei, cara, vou começar com a maneira mais simples. Assim, eu identifiquei pelo menos 3 maneiras de determinar o potencial. 2 eu coloquei no material. Uma eu coloquei como exercício, provavelmente, já está lá no material, provavelmente é um dos exercícios da prova. Tá bom? A mais fácil é que eu deixei como exercício da prova. As outras 2 eu vou fazer aqui. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar determinar o potencial da seguinte forma. Eu vou fazer igualzinho foi com o campo elétrico. Eu não vou determinar o potencial de uma distribuição de cargas. Eu determino o potencial de uma única carga. Aonde que eu vou colocar essa carga fonte? Na onde que eu vou colocar? Na origem. Então eu vou determinar o potencial criado por uma carga fonte que está na origem. Depois eu desloco ela da origem. Tá, mas professor, mas eu não vou precisar, eu vou precisar do potencial não de uma única carga. Eu vou precisar do potencial de uma distribuição de cargas. Que princípio que eu vou utilizar para poder generalizar? Vou usar o princípio da superposição. Tudo bem? Então vamos lá. Esse é o procedimento, tá? Então, nós vamos começar determinando o potencial de uma carga, uma única carga, na origem. E aí, antes de eu sair fazendo conta, vamos interpretar o que significa melhor dizer o potencial daquela carga. Tudo bem? Gente, falar em potencial e falar em campo elétrico é literalmente a mesma coisa. Tá certo? Tá bom? Eu não tô, o potencial não me traz nenhuma informação a mais que o campo elétrico vai trazer. Aliás, eu uso do potencial para extrair todas as propriedades do campo elétrico. Então, temos aqui um sistema de referência. Eu vou começar, gente, bem simples. E esse sim, agora, nossa, acabei de ter uma ideia de um exercício para a prova. Nossa, acabei de ter uma ideia sensacional. Porque eu vou imaginar que a carga fonte é positiva. Então, todas as conclusões que vocês vão tirar aqui comigo é que a carga fonte sendo positiva. Eu vou colocar isso na prova. Eu vou querer que vocês façam conclusões se a carga fonte for negativa. Tá bom? Nada muito complicado. Tá? Vocês tirem da cabeça que prova para avaliar tem que ser uma coisa difícil. Não tem que ser difícil. Tá? Tem que pôr vocês para pensar. Ó, coloquei aqui uma carga fonte aqui. Pedro, você quer pensar primeiro como campo ou como potencial? Como campo? Ótimo. Então, trouxe aqui uma carga teste. A carga teste é sempre positiva. A gente imagina ela sempre positiva. Se aqui eu tenho uma carga teste, aquela carga teste sente a presença dessa carga fonte de que forma? Através de uma força. Ela sente uma força que ela é radial. Aqui está o R está localizando, então ela vai sentir aqui essa força aqui, ó. Tudo bem? Só que a gente não fala em força, né? Porque a gente pega a força, divide pelo módulo da carga, e a gente fala que ela sente o campo elétrico. Mas aí eu já não falo mais em carga teste. O que eu digo?
essa região do espaço foi perturbada, de alguma forma, pela presença, pela existência dessa carga-fonte. Tudo bem? Essa perturbação indica que qualquer carga que eu puser ali vai sentir a ação de uma força. Foi, gente? Olha a sutileza da outra informação. Como é que eu pus aquela carga ali? Eu peguei essa carga e eu tive que vir trazer ela, não tive? À medida que eu vim trazendo ela, concorda que eu tive que ir lutando contra a força elétrica? Concordam? Eu vim trazendo ela, eu fui lutando contra a ação da força elétrica. Portanto, eu fui realizando um trabalho. Só que eu vim tão devagarzinho que eu vim tentando realizar trabalho, só que eu não consegui transferir energia cinética para o sistema. Então, esse meu trabalho tentava transferir energia cinética e não conseguia. Isso porque a força elétrica convertia essa energia cinética em energia potencial. Então, eu vou dizer que nesse ponto, eu trouxe essa carga até esse ponto, a carga-fonte perturbou o espaço, fazendo com que, nesse ponto, ela tenha energia potencial elétrica armazenada. E a energia potencial elétrica por unidade de carga é o que eu vou chamar de potencial elétrico. Tudo bem? Então, quando eu calcular o potencial elétrico, o que eu estou calculando? A quantidade de energia armazenada aqui. Tudo bem? Por exemplo, armazenou 10 joules de energia ali. Tudo bem? Armazenou 10 joules. Resposta de alguém de ensino superior, não resposta simples. Pensem um pouquinho mais. A energia está aqui armazenada. Soltei. O que acontece com essa carga? Tá certo. Continua. O Gabriel falou assim, ó, ela vai adquirir energia cinética, porque ela vai começar a acelerar. Opa, quem é que vai realizar esse trabalho? A força elétrica. Então a força elétrica vai realizar um trabalho que vai liberar toda essa energia. Quanto de trabalho que a energia elétrica vai? 10 joules. Tudo bem? Se aqui tem 10 joules de energia armazenada, quando eu soltar, aparentemente ela tem que liberar esses 10 joules e converter esses 10 joules em energia cinética. Não, ótimo. Ela está ganhando energia cinética? Se eu soltar, ela vai ganhar energia cinética, não vai? Então o trabalho é positivo. Significa que a energia potencial elétrica vai diminuir. Tudo bem? Só para dar um estalo. Entenderam? Assim, eu repito, eu faço outras informações. Entenderam essa informação? Entenderam tudo isso? Já começa a pensar, se a carga-fonte fosse negativa. Percebe que a análise seria diferente, né? Guarda, vocês vão discutir entre vocês. Assim, o que eu estou falando é o seguinte, começa a concentrar e fazer perguntas para mim desse sistema, mas já pensando também como que seria a análise se ela fosse negativa. Tudo bem? Ok? Então, uma propriedade, a gente já sabia. Por que o campo elétrico é definido como menos o gradiente do potencial? Porque o campo elétrico aponta para onde? Para onde o potencial diminui. Tudo bem? Certo? Deixa eu perguntar para vocês. Onde é que o potencial elétrico é zero? Onde você quiser. Se eu quiser falar que o potencial elétrico é zero aqui, não tem problema. Vamos lembrar da aula de ontem. O valor do potencial tem algum significado? Não. O significado físico está aonde? Está onde? Na variação, na diferença de potencial. Lembra do exemplo da queda. Tudo bem? Só que é óbvio que eu vou sempre optar por escolher
de maneira mais intuitiva, os pontos onde o potencial é nulo. E aqui me parece ser mais intuitivo escolher o ponto que o potencial é nulo no infinito. Porque se eu escolher o infinito como um ponto em que o potencial é nulo, se eu escolher isso, eu estou dizendo que a energia cinética é máxima no infinito. E faz todo sentido, porque ele vai indo, vai acelerando. Diminuindo o potencial. Ah, professor, mas e se eu colocar o potencial nulo aqui? Não tem problema. Só que aí daqui para cá, o potencial não tem que continuar diminuindo? Então o que vai acontecendo com o potencial? Negativo. Tem algum problema o potencial ser negativo? Tem algum problema a energia potencial gravitacional ser negativa? Não, porque o valor de energia... Eu vou dar um exemplo assim top. Vou dar um exemplo top para vocês perceberem que o valor da energia em si não tem significado físico. Olhem para mim. Quanto de energia cinética eu tenho agora? Certeza? E se alguém estivesse na Lua? Vai medir outra energia cinética. Entendeu? O valor da energia depende do referencial. Porque energia, lembra do grego, e relacionado, energia é movimento. Relacionado a movimento. Movimento é relativo. Então, valores de energia também é negativo, é relativo. Então, de novo, você não paga por conta de energia. Você paga pelo trabalho de forças dissipativas. Isso não depende do referencial. Tudo bem? Então tá, então vamos parar de conversa e vamos lá. Então, olha só. Eu vou pegar essa equação aqui, meus amiguinhos. Ó. Integral de um ponto A. Eu quero o potencial no ponto R. Ok? Então, ó. Eu vou escrever assim, ó. Portanto, o potencial no ponto R. Ó, estou usando essa equação. Estou trocando RA por R. Tudo bem? Aquele menos eu vou passar para o outro lado. Vai ser o potencial em uma certa referência, RREF. Vai ser igual ao potencial numa certa referência. Tudo bem? Ó, passei. Mais a integral de quanto? De R até a referência. De acordo? Tudo bem? Integral desde R até a referência. Ô, inferno. Ref. De E escalar dr. Dê uma olhada aqui, cara. Dá uma olhada ali, como é que aquela... ele está dizendo assim, ó. A energia armazenada em um determinado ponto é a energia armazenada na referência, mais o trabalho realizado para trazer o ponto para trazer essa carga desde a referência até esse ponto. Faz sentido aquela equação? Faz sentido? Tudo bem? É que a gente vai ser esperto. Eu vou escolher a referência como sendo infinito e o potencial na referência zero. Se eu estou escolhendo a referência como infinito, então o significado do potencial, o quanto de energia, o quanto de trabalho eu preciso realizar para trazer um corpo desde o infinito e colocá-lo aqui. Quanto de trabalho eu preciso realizar? Ou quanto de trabalho a força elétrica realiza para pegar esse corpo que está nesse ponto e jogar ele até onde? Até o infinito. Tudo bem? De novo, estou sendo repetitivo porque pensem se a carga fonte fosse negativa. Espera aí, fala, Daniel. Potencial pode ser positivo ou pode ser negativo. Já vou dar um exemplo. Fala, Laura. Aqui já vou dar um spoiler. Aqui a carga é positiva. Coloquei uma carga PET.
Para onde que a carga teste tende aí? Se afastar. Então o potencial diminui para onde? Para lá. Se a carga teste for negativa, para onde ele tende a ir? Então para onde o potencial vai diminuir? Entenderam? Uma pequena diferença? Tudo bem? Aí a questão, ó, já vou colocar para vocês pensarem. Se a carga aqui for negativa, faz sentido considerar o infinito como... gente, não responda muito rápido. Vocês estão parecendo crianças que nunca ouviram falar da Terra. E eu falo assim, gente, a Terra é redonda? Vamos pensar um pouquinho. Né? Vamos pensar. Peraí, você está falando essa daqui considerando carga negativa ou positiva? Positiva, perfeito. Ó. Eu realizei um trabalho, certo? Isso, o campo realizou um trabalho, o deslocamento está para cá, não está? Ó, eu estou realizando um trabalho, o deslocamento está para cá. Então o campo está realizando um trabalho que é o quê? Negativo. Por isso que essa conta, eu estou colocando positivo, porque eu estou falando assim, ó. Então, são duas maneiras de interpretar. O que é o potencial em um ponto? É o potencial na referência, mais o trabalho que eu realizo para trazer e pôr o corpo aqui. Certo? É o menos trabalho para tirar e para nesse caso aqui? No outro? No outro, sim. Tá? Mas tá vendo, tem bastante coisa ainda, né? Tudo bem, Daniel? Melhorou? Tá, mas aí agora vem um problema, né? Vocês vão falar assim, professor, fiz cálculo 4, passei, comemorei, mas não sei calcular uma integral de linha. Certo? Aí nós vamos apelar. Eu vou ficar bravo com vocês. O que é uma integral de linha? Olha o nome. Uma integral de linha diz que você está integral. Vamos lá aqui. Ó. Integral de linha. Deixar claro que o que eu estou fazendo aqui é muito mais um convencimento do que uma demonstração matemática, tá? Estou utilizando muito da física para dar uma intuição. Tá bom? O que é a integral de linha? A integral de linha ao longo de um caminho C de um campo qualquer, ela é o quê? Ela é o limite, quando n vai para mais infinito, do somatório com i variando desde 1 até n, de quem mesmo? E em um ponto RI da linha, porque eu só estou pegando valores do campo na curva, produto escalar. Opa, aqui não é D, né? É delta. Eu vou desenhar isso aqui para ver se fica mais claro para vocês, tá? Delta R com índice I. Aquilo ali é a definição de integral de linha. Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo que aquilo é a definição? Tá, mas vamos tentar entender o que significa aquilo? Aquilo lá significa o seguinte, ó, deixa eu ver se a câmera... Vou apagar aqui. Posso apagar aqui? Ô Karine, você que está aí no celular, eu posso apagar aqui? Não vai atrapalhar você ficar funcionando o celular? Certeza? Não queremos te incomodar, hein? Ó, vamos lá. Eu vou desenhar o campo. Ó, uma ilustração aqui. X, Y, Z. Está aqui o domínio do campo. Certo? Se eu for desenhar o campo elétrico,
Eu tenho que desenhar todas as flechinhas ali. Cada ponto eu desenho a flechinha, né? Só que eu não estou interessado no campo em todos os pontos da flechinha, em todos os pontos do domínio. Eu estou interessado no campo em pontos ao longo de um caminho. Ok? Porque o que eu vou fazer? Para cada ponto, eu venho. Aqui está o vetor campo elétrico, nesse ponto. E eu faço o produto do vetor campo elétrico com o pedacinho aqui, daqui até aqui, que é o pedacinho ΔR. Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo? Que é isso que eu vou fazer? Tudo bem? Mas aí a questão é, tá bom, como é que na equação aqui eu garanto que o campo elétrico está atuando exatamente no... Porque quando eu coloco o campo elétrico atuando em R, esse R é qualquer ponto do domínio. Só que agora, como se trata de uma integral de linha, esse R não pode ser qualquer ponto do domínio. Tem que ser um ponto que é do domínio, mas que ele está na linha. Aí eu uso um conceito que vocês viram em cálculo 3, que lá em cálculo 3 vocês viram com o seguinte nome: funções com valores vetoriais. Certo? Eu estou chamando aqui de curva parametrizada. Tá? O que é uma curva parametrizada? É uma função, é uma nova função, que ela faz o seguinte: eu pego um intervalo de números reais, A, B, e para cada número real, eu associo um vetor que localiza exatamente quem? Um ponto na curva. Então ele pegou um número real e ele vai associar esse vetor aqui, o vetor R, eu vou chamar R de T. Tá? Não estou colocando T à toa. É como se você estivesse descrevendo, imagina que aquilo ali é uma formiguinha que está andando ali. Você está dando um jeito de descrever a posição da formiguinha em cada instante de tempo. Tudo bem? Tudo bem? Então, olha só. Então, o que eu estou fazendo é isso aqui, Cada ponto do domínio existe a função R. Essa função R é chamada de parametrização, que leva os pontos direto na curva. Tudo bem? Por exemplo, tem uma parametrização que ela é muito conhecida. Pega o domínio de 0 a 2π. Pegou? Imaginou o domínio de 0 a 2π? Imagina essa parametrização aqui, R de T, ela vai ser seno T, não, cosseno T, né? Cosseno T na direção I, mais seno T na direção J. Estou parametrizando uma curva. Tá? Essa primeira coordenada é a coordenada X da curva. De acordo? Então ela é a coordenada X de T. Essa segunda coordenada é a coordenada Y da curva. Ela é a coordenada Y de T. Tá bom? Vou fazer um teste aqui, ou seja, a minha curva tem quantas dimensões? 2. Então, se eu desenhar só o plano XY, tá bom para vocês? Então tá, então vou desenhar aqui, só para brincar. Só estamos brincando. Plano XY. Vamos ver se vocês conseguem desenhar a curva. Descobrir que curva é essa. No tempo zero, quem é o vetor R? No tempo zero, cosseno zero, 1, seno zero. Então, no tempo zero, ele é o vetor 1 na direção I. No tempo zero, ele é esse vetor aqui, Ele vai cair lá naquele ponto. Não estou desenhando o vetor, estou representando com um ponto. Escolhe outro valor de tempo. Lembra, eu estou preso no intervalo 0 a 2π. Meio está ruim. Π sobre 2. Ficou mais fácil, né? No tempo π sobre 2, onde é que ele está? 0. 1 em J. Então ele veio para cá.
De acordo? No tempo π, ele vai para menos 1 em I. Tempo π ele vem aqui. E no tempo 3π sobre 2, ele vem aqui. Você já tem uma ideia da trajetória que essa formiguinha está descrevendo? Circunferência centrada na origem de raio 1. Mas não precisaria fazer tudo isso para perceber. Basta você perceber que se você levar x ao quadrado, elevar y ao quadrado e somar, dá 1. E x quadrado mais y quadrado igual a 1 é a equação da circunferência. Então, o lance de parametrizar uma curva é esse. Tá certo? Você tem a equação das coordenadas e a partir de uma relação das coordenadas você descobre a curva que você está fazendo. Tudo bem? Tudo bem ou não? Então agora, olha como que eu vou escrever aqui, ó. Vou continuar aqui, tá? Uma vez que isso daqui já está quase tudo no jeito, eu vou escrever da seguinte forma, meus amiguinhos. Olha só. Ao invés de eu escrever E de R, eu vou escrever E de R de T. Porque eu já estou avisando que o campo E está atuando em quem? Ó, escrevendo assim, ó, E atuando na parametrização de R. E atuando em R de T. Concorda que agora ali eu garanti que a curva, que o campo E está atuando na curva? Concorda ou não? Certo, só que qual que é o problema? Eu ainda estou pegando pequenos pedaços da curva. Só que eu mudei a minha variável. Agora a minha variável não é mais o R, agora a minha variável é o T. Pensa comigo, quem seria ΔR por ΔT nesse contexto que eu estou ensinando? ΔR por ΔT. ΔR é a distância, ΔT é tempo. Quem é ΔR por ΔT? Velocidade. Que é a derivada do vetor R. Então, ao invés de eu escrever isso aqui como ΔR, eu vou escrever isso daqui como velocidade. Ah lá, ó. Já estou avisando que agora eu não vou colocar o linha para não confundir com outras coisas. Então, velocidade, que é a derivada da posição, vezes o tempo. Olha o que eu fiz. Peguei uma integral que era uma integral de uma função vetorial, transformei numa integral de uma única variável. Qual é a variável que está ali no integrando? T. Portanto, resolver uma integral de linha ao longo de um caminho é resolver a integral simples. Você aprende lá no cálculo 2, o caminho começa no A e termina no B. Integral de A até B. Estou olhando para esse limite aqui, tá? Esse limite é integral. Como é que eu sei que é integral simples? Porque a minha variável agora é ΔT. Tá bom? Integral simples. Eu pego o campo E, ponho ele para atuar na parametrização. Quando eu faço aquilo, eu tenho uma função que depende só do tempo. Isso aqui depende só do tempo. Multiplico pelo vetor velocidade. Ali tudo está dependendo só de quem? Do tempo. Então, eu integro relativamente ao tempo. Mocinhas, é assim que nós vamos resolver uma integral de linha. Certo? Espero tê-los convencidos. Isso não é uma demonstração matemática. É mais uma questão de intuição física. Até porque não existe só uma parametrização para uma curva. Você pode descrever a mesma curva por trocentas parametrizações. O que muda de uma parametrização para outra? O vetor velocidade. Tá? Eu posso trocar a parametrização de forma que a formiguinha daquele da circunferência, que ela complete a circunferência mais rápido. Ó, por exemplo, vou dar uma parametrização. Cosseno de 2t na direção I, mais seno de 2t na direção J. Certo? Só que essa parametrização não é de 0 a 2π, ela é de 0 a π. Então ela está percorrendo a circunferência em metade do tempo.
É uma parametrização diferente. O que é interessante de campos conservativos? O que eu falei para vocês? Que um campo conservativo, um campo é conservativo, só depende da posição inicial e da final. Portanto, o valor dessa integral tem que ser o mesmo para qualquer parametrização. Então, se o campo for conservativo, qualquer que seja a parametrização que você colocar, isso daqui vai dar o mesmo resultado. Essa não precisa da integral química, ou aí já é uma ferramenta? Não, é assim mesmo. Então, ninguém que você faz uma análise vai cair no integral. Cara, qualquer integral, na realidade, você resolve dessa forma. Qualquer integral, você manipula ela para cair numa integral simples. Que a única integral que você sabe resolver é a integral simples. Se você for programar um computador, você vai programar o computador para fazer integral simples. Entendeu? Dupla e tripla? Exato, exato. Sempre tem que parametrizar. É que lá é mudança de coordenadas. Posso até entender como uma nova parametrização. Posso até entender dessa forma. Perfeito. Tudo bem? Tamo junto? Fim de integral de linha? Já estão craques em resolver integral de linha? Então, ótimo. Vocês já estão bons para resolver integral de linha, vão resolver aquela ali. Ó, o legal é que aqui, do jeito que está aqui, está do jeitinho que vocês gostam. Aqui está uma receita de bolo. Aqui está a receita de bolo. Ó, como é que eu resolvo a integral? Porque eu tenho que resolver essa integral de linha aqui. Como é que eu resolvo a integral de linha? Primeira coisa é achar a parametrização. Tudo bem? Primeira coisa. Então eu vou achar a parametrização tridimensional para vocês. Voltando. Então vamos lá, ó. Vou resolver aquela integral de linha, tá? Primeira coisa é resolver achar uma parametrização. Eu vou achar a seguinte parametrização. R de T, fazer a parametrização correta, né? Vamos ver? A parametrização é uma função R. Vamos lá. Domínio de R, eu vou colocar que ela começa no A, termina no B. Esse é o domínio. Quem é o contradomínio de R? Não, contradomínio, a imagem vai ser a curva. O contradomínio de R tem que ser o domínio do campo. Porque eu tenho que cair em pontos onde eu estou calculando o campo elétrico. E o domínio do campo a gente colocou D, né? É melhor eu fazer o desenho, ó. Lembra do desenho que estava aqui? Aqui estava o R, A, B. Aqui estava o domínio do campo. X, Y, Z. Tudo bem? Então, assim, domínio de R, intervalo AB. O R não pode chegar em qualquer ponto. Ele tem que chegar onde? No domínio do campo E. O R vai até D. Tudo bem? Só que aí eu olho ali, tem mais algumas questões sobre R. Por exemplo, o vetor R atuando em A, ele tem que me dar o ponto onde eu estou calculando, querendo calcular o potencial. Tudo bem? R. Tudo bem? Aliás, acabei de ver aqui até uma outra maneira de ler isso aqui, ó. O potencial em um ponto é igual ao potencial na referência, mais o trabalho que eu tenho para levar desde o R até o trabalho que a força elétrica faz para levar desde o R até a referência. Ok? Outra conclusão. R de B tem que ser quanto? Tem que ser a referência.
Tudo bem? R de B tem que ser o R da referência. Ótimo. Faça essas duas condições. E eu vou escrever da maneira mais simples possível. Vou escrever assim, ó, R de T é x de T na direção I mais y de T na direção J mais z de T na direção K. Tudo bem? Achei o R de T. Vamos olhar aqui de novo para a minha receitinha. Além de achar o R de T, eu tenho que achar o vetor derivada, que é o vetor velocidade. Estamos juntos? R ponto de T igual. Bom, derivar é só derivar coordenada, né? Então, derivada de x ponto de T na direção I, mais y ponto de T na direção J, mais z ponto de T na direção K. Bom, tudo que tinha para fazer do R eu já fiz. Próximo passo. Eu tenho que ver o campo elétrico, só que o campo elétrico atuando onde? Na parametrização. Tudo bem? Tudo bem? Depois que eu achar o campo elétrico atuando na parametrização, fazer o produto escalar. E só depois integrar. Tudo bem? Tudo bem? Para eu ganhar espaço, vou colocar aqui, ó. Só um lembretezinho. Quem é E de R? Quem é o E de R? Não na parametrização. 1, 4πε0. Cadê o apagador? 1 sobre 4πε0. Estamos considerando uma única carga, né? 1 sobre 4πε0. Qzão R ao cubo na direção do vetor R. Tá certo? Vira que eu não optei por R quadrado do R chapéu, né? Eu quis deixar daquele jeito que eu acho mais fácil. Tudo bem ou não? Estamos juntos? Então, esse é o vetor E. Mas eu não preciso do vetor E. Então, vamos lá? Eu preciso do vetor E atuando em R de T. Dica, primeira parte, como é que começa? Vai, vocês começam para parecer que vocês estão entendendo tudo. Como é que começa o E calculado em R de T? Tá vendo como é que vocês estão bons? Olha, vocês acham que vocês não entendem, vocês entendem. 1 sobre 4πε0 vezes Q, agora com muita calma, porque agora tem que estar dividido por o módulo de R ao cubo. Módulo de R, x de t quadrado, mais y de t quadrado, mais z de t quadrado, elevado a meio, tudo isso elevado ao cubo. Tudo bem? Antes de apavorar, penso que nós ainda vamos ter que integrar. Tá? Então deixa o apavoro para depois. Então, olha lá, ó. Módulo de R é x de t ao quadrado, mais y de t ao quadrado, mais z de t ao quadrado, tudo isso a 3 meios. De acordo? Vezes o vetor R, né? Vetor R, vou colocar aqui em cima, para aproveitar espaço. X de t na direção I, mais y de t na direção J, mais z de t na direção K.
Fecho. Ainda bem que hoje eu peguei uma lousa grande, hein? Tudo bem? Próximo passo? Não. Não, fazer o produto escalar. Cara, parece que complica, mas vai simplificar tanto a nossa vida. Não tantão assim. Mas vai dar uma simplificada. Certo? Vou fazer uma propaganda. Cara, isso aqui, no material de vocês, tem duas maneiras, tem duas maneiras de determinar o potencial, e a terceira eu coloquei como exercício. As duas maneiras, que uma delas é essa, foi eu que inventei, não peguei de lugar nenhum. Que não acha. Livros de física tratam a matemática como algo assim. Eles vão muito... É que eu acho que eles acreditam que se você perder muito tempo na matemática, esse tempo poderia ser utilizado discutindo conceitos físicos. Tá? Certo aí, Caleb? Então vamos pro próximo. Então vamos fazer o produto escalar. Gente, se vocês estão olhando com essa cara, se vocês estão com preguiça, imagina eu que estou aqui, ó. E de R de T igual. Ó, eu já vou simplificar, eu vou colocar isso aqui, ó. Q por 4πy0. Por que eu vou colocar isso aqui? Porque aquilo ali, pelo menos, eu já sei que não vou usar na integral. Vezes. Nossa Senhora. Produto escalar. Fala. Entenderam o que a Laura falou? Faz igual ontem. Não eu vou ter que integrar na variável T. Tudo bem? Então vamos lá? Embaixo, Danny Boy. É a mesma coisa. É assim, você poderia até falar, professor, para de ficar escrevendo x de t, escreve só x. Não posso. Por que eu não posso escrever só x? Porque a integral é na variável t. Eu preciso mostrar que isso aqui é uma curva parametrizada. O Pedro saiu, voltou, achou que a gente ia ter terminado. Não, Pedro. Não dando nada. 3 meses. Ok? Agora vamos fazer o produto escalar. O produto escalar é coordenada a coordenada. Então vai ficar x de t, x ponto. Tamo junto? X de t vezes x ponto de t mais y de t, y ponto. Isso aqui era para esfregar na cara da Karine. Ninguém usa notação ponto. Acho que eu esqueci, né? Mais z de t, z ponto de t. Pronto. Agora é só integrar. Opa! Estou cometendo um erro violentíssimo aqui. Aquele ali é... Isso aqui não é E de R. Isso daqui é E, exato, de R de T, produto escalar, R ponto de T. Ô, gente. Não. Tem. Se você fizer módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do ângulo. Não quero me... Ou você faz o produto coordenado a coordenado. São equivalentes. Ok? Vocês estão percebendo a preguiça que eu estou de começar a integrar isso aqui? Porque eu tenho que resolver a integral. Esse aqui sai fora, né? Pelo menos esse eu não vou ter preguiça, né? Não, hein? Esse fica com vocês, então. Vamos lá. Tem uma coisa que vocês não percebem. Tá? Mas o tanto de giz branco que já foi embora. Ó, só tá os tocos aqui. Oi, é uma boa, hein? Ó.
Então vamos lá, ó. Assim. Assim. Vamos ver se cabe aqui. A integral desde A até B de E de R de T produto escalar com vetor velocidade da parametrização dt, isso tudo é igual. Vamos lá. Isso é a integral de EDR, né? Do ref lá, né? Eu apaguei, não podemos esquecer depois. Integral desde A até B. Na integral, uma pinóia que eu vou colocar integral aqui. Ah, não. Tá doido. O que eu vou colocar? Q sobre 4πy0 integral desde A até B. Ah, gente, eu tô na preguiça. Não, vou copiar tudo aquilo ali, não. Vou não. Ah, não, tá doido. Faz o seguinte, eu não vou nem pôr vocês para pensar muito, não. Dá um nome para isso aqui, vai. Isso tudo que está aqui embaixo. R de T? Rão de T? Não, vou chamar de U. Posso? Posso. Ó, então ficou U de T, tá bom? U de T elevado a 3 meses. Ninguém achou ruim, não? Acharam ruim porque era R, né? Mas o que eu fiz? Troquei variável. Vocês só não perceberam. Mas a troca que eu fiz foi essa, ó. X de T ao quadrado mais Y de T ao quadrado mais Z de T ao quadrado é igual a U de T. Certo? Ok? Se eu fiz a troca de variável, vocês já sacaram que aqui eu também tenho que trocar. Vocês nunca vão fazer assim. Vocês nunca vão fazer de jeito nenhum. Isso aqui eu estou mostrando para vocês e discutindo um pouco de técnicas de integração, tá? E a chegada no potencial elétrico. Uma das maneiras. Oi? Não, você acha que eu vou colocar isso que eu falo? Demonstre isso. Entendeu? Tá ali o U de T. Alguém consegue falar para mim quanto é que dá a derivada de U? Não. Aqui é a regra da cadeia. 2x vezes a derivada de x. Porque é a regra da cadeia. Quer ver? Vou mostrar de outra forma. Que função é essa? X de t ao quadrado. Isso aqui é x de t vezes x de t. Então, para derivar, você tem que derivar o produto. Certo? Derivado do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes o derivado do segundo. Tudo bem? E aqui eu faço assim, isso aqui é a regra da cadeia. Ó. Eu faço assim, ó. Isso aqui é 2, eu derivo como se não tivesse nada. Então, isso aqui é 2x de t. Aí agora eu derivo a função vezes x ponto de t. Entendeu? Tudo bem? Bora. Mais quem? Quem que é o próximo? Eu estou derivando tudo. 2 y de t, y ponto de t, mais 2 z de t, derivada de z. Tudo isso é igual a quem? Derivada de u, né?
Nossa, ficou lindo, né? Não ficou lindo? Ficou lindo, ficou maravilhoso, né? Então, em cima, na realidade... Hã? Não. Em cima vai ficar a derivada de U sobre 2, né? Tudo bem? Só que aí o sobre 2 eu vou colocar aqui fora. Ou vocês não querem? Não, tá bom, vocês não querem, não põe. Então, em cima ficou derivada de U sobre 2. Só que não vai ficar derivada de U dt? Mas, gente, quem que é a derivada de U vezes dt? É o du. Se você não acredita, vou mostrar uma coisa que engenheiro e físico adoram. Está errado, mas facilita na visualização. Como é que você escreve derivada? Outra forma? dt, não é? Passa o dt multiplicando. Tudo bem? Certo? Agora pelo menos ficou uma integral resolvível. Ah, mas quais são os intervalos? Bom, aí tem que ver. Era de A a B, né? Quando t vale A, o que vai ficar? X de A ao quadrado, mais X de B ao quadrado, mais X mais Z. Bom, isso aqui é o módulo do R de A ao quadrado. Certo? Tamo junto? Então eu vou escrever isso, hein? Então fica aqui, ó. Módulo do R de A ao quadrado. Até quanto? Até quanto? Módulo de R de B, né? Módulo de R de B ao quadrado. Pronto, agora é só resolver. Só resolver. Mas agora eu vou ganhar tempo. Isso daqui era aquele pedacinho lá, né? Se eu não me engano, estava assim, ó. Vocês concordam comigo? Essa parte que ficou para integral, estava assim, ó. V de R é igual V da referência, dá uma olhada aí no caderno, mais a integral, que é essa daqui. Tamo junto? Tamo junto? Essa integral, então, é Q 4π ε0. Vamos resolver essa integral. Bom, isso daqui vai dar... Isso aqui é U elevado a menos 3 meios. Tá? Então, uma primitiva é U elevado a menos meio sobre menos meio. Por isso que eu mantive 2 aqui. O que vai acontecer? Cortar. Certo? Não, eu vou inverter os... Tudo bem? Então, todo mundo de acordo? Então, a integral ficou só 1 sobre raiz de U. De acordo? 1 sobre raiz de U, todo mundo? Então tá, então ficou 1 sobre raiz de U. Ah, tinha um menos, né? Como já me foi avisado. Tinha um menos, então vou inverter o sinal de integração. Certo? Então vai ficar 1 sobre... Era raiz, então vai ficar raiz do módulo de R de A ao quadrado. Módulo do R de A. Mas o R de A é o vetor R. É o vetor R ou é a referência? É o R, né? O módulo de A é o vetor R. Menos 1 pela raiz do módulo de R de B ao quadrado. Módulo de R de B. Mas R de B é referência.
sobre a referência. Pronto. Chegamos numa possível equação para o potencial de uma única carga centrada na origem. Opa! Se vocês fazem isso aqui na prova, isso aqui é zero, viu? Não existe divisão de vetores. Pelo módulo. Não, é zero. É zero. É zero, tá doido? Tá inventando a operação matemática que não existe. Portanto, meus moçoilos, olha que legal. V de R menos... Que horas, fazendo favor? Tá. Eu vou acabar por aqui. E aí eu vou partir daqui para a aula que vem, tá? V de R menos V da referência. Olha que legal. 1, 4π epsilon 0, que... Ó, ficou até mais gostoso de escrever. Módulo de R, mostrando que realmente não é um vetor, menos 1, 4π epsilon 0, que módulo da referência. Tudo bem? Ô, gente, quanto é que vocês querem que seja o potencial na referência? Você quer que o potencial na referência... Não, quanto você quer que seja o potencial na referência? Zero. Mas aí você olha aqui, ó. Para o potencial na referência ser zero, faz todo sentido que a posição seja infinita. Porque à medida que a distância cresce, isso aqui diminui. Então o potencial de uma única carga centrada na origem está ali. Bora. Ó. Esse trabalho vai trazer até lá. Aí, ele vai ganhar. Mas isso aí não vai integral. Não, na integral vai dar a mesma coisa. Porque você perceba que na integral, que a gente resolveu até agora, eu não falei nada do sinal da carga. Percebe que toda a integral foi resolvida ignorando o sinal da carga? Eu não falei se o Qzão é positivo ou negativo. Certo? Vamos lá, ó. Tomando. Presta atenção que isso aqui parece besteira. Ó. O que eu vou tomar? Que o potencial tende a zero quando R cresce indefinidamente. O que eu escrevi ali? Que o potencial na referência que o potencial no infinito é zero. Só que não existe no infinito. Tá? Então, por isso que eu coloquei naquilo ali. Tomando isso, a equação do potencial vai ser 1 sobre 4π epsilon 0 que módulo de R. Tudo bem? Agora nós vamos fazer os outros assim, ó. Não quero gastar mais que 5 minutos. Tudo bem? Esse é o potencial para uma carga fonte onde? Na origem. O que está escrito? Que o potencial da carga fonte na origem depende exclusivamente da carga fonte e da distância do ponto em relação à origem, certo? E se a carga fonte para Q localizado em R'. E para a carga fonte não colocado na origem? Módulo de R menos R'.
Certo? Porque eu só desloquei. Tudo bem? Então vai ficar V de R igual 1, 4, π, ε0, que falei que era menos de 5 minutos, mas se alguém não entender, vocês já me param. Todo mundo faz sentido isso aqui? Porque quem que é o módulo de R menos R'? É a distância do ponto à carga-fonte. Então as duas equações têm iguais. Mas tudo isso eu estou considerando apenas quando eu tenho uma carga-fonte. Para N cargas discretas. O que você acha que vai ser o potencial? Eu vou ter que somar o potencial de cada uma, né? Tudo bem? Então, para N cargas, V de R, 1 sobre 4π ε0, somatório I desde 1 até N, Qs com índice Is, módulo de R menos R e I. Tudo bem? E se eu tiver, eu vou falar só uma delas. E se eu tiver uma distribuição volumétrica de cargas? No lugar do que quem vai entrar? Densidade vezes volume. Vou pegar bastante coisa, tudo isso vai se tornar uma integral. Portanto, V de R, esse cara nunca nos abandona, 1 sobre 4πy0, integral. Essa integral pode ser de linha, superfície ou volume, dq módulo de R menos R'. Esse dq, lambda dl, sigma ds, rho dv. Acabamos. E o potencial, assim, para qualquer ponto, se distorcer tudo, quanto que a carga fica. Mas lá, para quem for um domínio específico, um caminho específico. Lá eu não estou calculando o potencial. Lá eu estou calculando o trabalho. O trabalho ao longo daquele caminho. Certo? Na realidade, quando eu fiz esse cálculo, eu estou considerando que o domínio é todo o espaço, toda R3, e eu estou calculando o trabalho ao longo de um caminho que começa lá no infinito e vem até aqui. Certo? Sexta-feira eu vou mostrar como é que isso simplifica a nossa vida. Vamos resolver de novo o problema da esfera.